Meus irmãos, a graça e a paz. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 7. Mateus 7, onde faremos a leitura dos versos 7 a 12. Na verdade, 7 a 11. Mateus 7, de 7 a 11. Leitura alternada. Todos encontraram? Amém. Façamos a leitura. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Amém. Os irmãos podem assentar. Em nossa última exposição, falamos sobre o remédio que devemos oferecer contra o pecado. Em primeiro lugar, devemos oferecer a verdade cristã, conforme o versículo 6, e de fato este é o remédio, é a verdade cristã. A exposição de hoje terá o tema pedir e receber. O texto é uma incitação de Jesus à oração. Nesse texto, Jesus está, conquanto a palavra oração não apareça, ele está dizendo, ensinando, orem, orem, orem. Pois bem, pedir e receber, onde responderemos a pergunta: o que recebemos ao pedir a Deus? O que recebemos ao pedir a Deus? Dissemos anteriormente, mais especificamente na última exposição, que o versículo 6 é a conclusão de todo o ensino apresentado por Jesus nos versículos de 1 a 5. Nestes versículos, Jesus disse que seus discípulos não deveriam fazer julgamentos condenatórios uns contra os outros. Versículo 1 e versículo 2. Embora fizessem avaliação bondosa e piedosa, conforme o próprio versículo de número 6. O versículo 6, portanto, se une a esse ensino, porque as coisas sagradas apresentadas nos ensinos de Jesus não deveriam ser oferecidas aos cães, nem as pérolas seriam atiradas aos porcos como alimento. Norma Achildes diz que os cães e os porcos continuariam famintos e se voltariam contra aqueles que lhe ofereciam aquilo que não conseguiam comer nem digerir. Digamos que você tenha um porquinho ou uma porquinha, um leitãozinho, aquele rosinha, bonito, pequenininho. Você o alimenta bem, você o alimenta com a melhor comida que você imagina, que é tanto saborosa como a comida suficiente para mantê-lo bem. Está acompanhando o raciocínio?
Só que esse alimento não sacia a fome dele. Do porquinho. Não sacia. Por que não sacia? Porque, via de regra, a comida do porquinho é lavagem. Você está entendendo? O texto está dizendo para a gente não dar aos porcos pérolas, uma comida tão deliciosa, a palavra de Deus, que ele não vai conseguir mastigar, ele não vai conseguir digerir, porque ele só sabe comer lavagem. E com fome, ele volta e dilacera. Ou seja, você o alimentou com a melhor comida. Não sei dizer que tipo de comida a gente poderia dar. Uma ração. Uma comida que você diz, mas é tão boa, é nutritiva, mas ele não se sacia com aquela ração. Ele quer aquela comida que ele encontra lá no lixo. É assim também com o cão, né? Que fala aí, né? Hoje de manhã, 6 horas, eu saí com a cachorrinha de casa e aí ela se desbrenhou lá para dentro do mato. E aí eu disse, não vou ficar esperando, eu tenho um compromisso 8 horas, eu tenho que sair de casa 8 horas, porque 9 horas tem que estar em Bezerros, na igreja em Bezerros, vou deixar ela aí. Deixei ela para lá e fui embora. Daqui a pouco lá vem ela, toda sorridente, alerta, mas com um mau cheiro, porque ela foi comer lixo. E não é porque não tem comida em casa não, tem comida boa. Só que eles não se saciam, é isso o entendimento aí do versículo 6. Neste sentido, os discípulos de Jesus têm que discernir sobre quando falar ou não falar, e como falar quando decidir fazê-lo. O mesmo comentarista diz que o perigo é que falar na situação errada ou da maneira errada, mesmo quando a situação é apropriada, produz um antagonismo irado ao invés de uma aceitação da verdade divina apresentada no Evangelho. Eu ainda não entrei no texto de hoje, ainda estou recapitulando o texto passado. Os irmãos sabem que tínhamos 2 filhos em São Paulo, um agora se mudou para Goiás, Santo Antônio do Descoberto, mas a menina ficou. Então, de vez em quando, a gente vai lá em São Paulo, administrar, ver como é que as coisas estão, talvez o apartamento, aquelas coisas, né, de pai. Mas aí, andando no centro de São Paulo, a gente encontra pregadores. Por um lado, eu tenho inveja deles, por outro, não. Eu tenho inveja deles porque eu não sei fazer, e não é questão de coragem, é por não saber mesmo. Eu não sei fazer o que eles fazem. Eles pegam a Bíblia, sem texto, sem nada. Pegam a Bíblia, abrem a boca e pregam. E pregam. No entanto, tem horas que eles estão jogando pérolas aos porcos. Porque as pessoas estão tão incomodadas com eles que ao passar por ali começam a xingá-los, a fazer gestos assim. Que diz, para com isso. E tem gente que parte para a briga mesmo, parte para bater neles. Há situações, há momentos em que a situação da pregação precisa ser avaliada, reavaliada. Estou pregando aqui, usando esses pregadores lá no centro de São Paulo, ali, Praça da Sé, Rua Direita, ali, no centro de São Paulo, no foco de São Paulo. Precisa ser avaliado. Estou pregando aqui, mas as pessoas estão passando, xingando, dizendo coisa. Tem que parar. O Evangelho não é para isso, o Evangelho não é para ser ridicularizado pelos outros. Ou seja, o crente precisa pregar a mensagem do Evangelho a toda criatura, mas haverá momentos em que ele precisará calar-se. No caso desses pregadores que eu estou usando, pregador de rua,
Eles ficam tão irados com aqueles que estão passando, que não estão dando ouvidos ou que estão xingando, que eles dizem: pois você vai para o inferno. Era melhor calar. Não está dando ouvido. Só cria ira, animosidade. Essas pessoas não ouvem mais o Evangelho. Deixar de pregar, é preciso em determinado momento deixar de pregar para determinadas pessoas e ir pregar para outras. Pois bem, é neste contexto que surge esse texto, que é a incitação. Jesus incita os seus discípulos a orar. É nesse contexto que surgem os versículos de 7 a 11. Onde Jesus aborda a maneira correta de agirmos para obtermos o direito de falar, de abrir a boca e pregar o Evangelho. E nesse texto, Jesus aborda o direito, aborda a maneira correta como nós devemos agir para termos o direito de falar. Ele nos ensina o que devemos fazer para que as pessoas abram a porta do coração e ouçam a mensagem do Evangelho, ouçam a pregação. Para Dr. Martyn Lloyd-Jones, o ensino de Jesus tem efeito sobre cada um de nós, e eles revelam a necessidade de termos da graça, de recebermos da graça de Deus. A gente só pode pregar se estivermos cheios da graça de Deus. Dessa maneira, pois, Jesus nos faz enfrentar, face a face, aquele elevadíssimo padrão mediante o qual seremos julgados. Ele diz no verso 2: pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiver medido, vos medirão também. A questão aqui é que é muito difícil viver este alto padrão estabelecido por Deus. Que alto padrão? Da maneira que vocês julgarem, serão julgados. Com a medida que vocês medirem, serão medidos. É muito difícil vivermos nesse padrão estabelecido por Deus, que, através de Jesus, que é elevadíssimo. Lloyd-Jones argumenta que após ouvir as exigências rigorosas de Jesus nos versículos de 1 a 6, o crente naturalmente se sente incapaz de viver conforme o Sermão do Monte. Os versículos de 1 a 6, isso sem falar do capítulo 6, que já expomos aqui em outros momentos, mas os versículos de 1 a 6 é elevadíssimo, é um padrão elevadíssimo. E quando nós olhamos para ele, a gente percebe a incapacidade que nós temos de viver conforme esse padrão. Qual é o padrão? É não julgar para não ser julgado, não é pelo irmão, e sim por Deus. Olha que interessante. Nós não temos o direito de julgar ninguém, porque nós não somos juízes. Começa aí. Segundo, não, conforme o versículo 2, não usar um critério de julgamento quando estivermos fazendo avaliações de muito peso, de muito rigor. Porque se a gente for rigoroso demais, Deus também vai ser rigoroso demais com a gente. Não medir as pessoas com a nossa trena, com o modo como nós achamos que elas devem viver. Porque se assim fizermos, Deus vai usar a trena dele. E aí a gente vai ser desclassificado. Mais que isso, a partir daí, o texto nos leva ao entendimento de que se eu quero ajudar o irmão a enxergar o seu pecado, se eu quero ajudar o irmão a viver em santidade, eu preciso mostrar a ele que ele precisa tirar um cisco do olho. Mas para isso eu preciso primeiro tirar uma trave gigantesca do meu. É um padrão elevadíssimo. Eu só posso ajudar os outros se eu viver dentro desse padrão, dentro de uma santidade requerida, elevadíssima.
sabendo que eu não posso, porque sou pecador, eu me vejo como incapaz. E aí, eu preciso da ajuda e da graça de Deus para isso. Eu só posso viver esse padrão elevadíssimo do Evangelho se eu tiver a ajuda e a graça de Deus sobre a minha vida. A recomendação foi, portanto, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Versículo 7. Quando eu olho para mim, encontro uma inadequação com o Evangelho. Quando Jesus diz, você tem que viver dessa forma, e eu vivo de outra, portanto há uma inadequação da minha vida com o Evangelho, eu digo, não tenho condições, eu preciso da ajuda, eu preciso da graça de Deus. Aí Jesus diz, é isso que precisa? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Muitos, por outro lado, interpretam esta passagem no tocante a pedir, buscar e bater, como sendo uma promessa de que Deus nos dará tudo quanto quisermos ou desejarmos. As igrejas estão cheias de pessoas que vão às igrejas porque o texto diz, peça. Porque o texto diz, busque, porque o texto diz, bata, e no versículo 8 diz, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Então as pessoas vão à igreja para pedir, mas pedir o quê? O que é que elas vão pedir? O que é que elas pedem? Deus tem que me dar tudo o que eu quero, tudo o que eu desejo. Afinal de contas, não é isso que ele está dizendo aí? Jesus está dizendo aí? Pede e recebe. Busca, encontra. Bate e abre-se-vos-á. Não é isso que o texto está dizendo? Não, não é. Não é isso que o texto está dizendo. No entanto, esses mesmos intérpretes ignoram todo o ensino bíblico e se aproximam do Senhor com o intuito de pedir somente. Muitos vão à igreja somente para pedir, e ir à igreja tem outros objetivos, como por exemplo, adorar a Deus, como por exemplo, ser ensinado pela palavra, pela exposição. A gente não vem aqui simplesmente para pedir ou para um momento social. Momento social a gente faz em outro momento. A gente faz uma confraternização, é um momento social. A gente vem aqui para louvar a Deus, glorificá-lo, adorá-lo e ouvir a sua palavra, ser instruído por ele. Mas tem gente que vai à igreja somente para pedir. E pedem tudo o que a sua vontade e cobiça desejam. Por isso que lá na frente o texto sagrado diz, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal, vocês pedem para a sua própria vaidade, para o esbanjamento daquilo que você está pedindo. Eu quero bens materiais, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Aí o texto sagrado diz, não recebem. Esses pedidos, segundo Lloyd Jones, não são atendidos. Vir à igreja pedir estas coisas não vai ser atendido, não é atendido, porque a proposta aqui não é de pedir essas coisas, e sim pedir a graça e a ajuda de Deus, que daqui a pouco nos tópicos eu destrincho melhor isso. Então não vai ser atendido. O resultado então é que esses pedidos ou esses pedintes caem no maior abismo de depressão e desespero, diz Lloyd Jones. Quando as pessoas vêm à igreja só para pedir, e não recebem, elas se frustram.
Já disse para vocês, vou repetir. Alguém chegou aqui para mim, duas pessoas, duas famílias, vamos colocar assim, duas famílias chegaram aqui para mim e disseram, vamos sair daqui. Não foi que eu. Não, a gente vai sair. Vai para onde? A gente vai para a igreja fulano de tal. Mas por quê? Não, porque nós vamos em busca do nosso melhoramento material e matrimonial. Se frustram. Porque estão pedindo, mas não recebe. Aí se frustram. Aí fica como um passarinho, de galho em galho, pulando de galho em galho, como se estivesse procurando alguma coisa. Ora, se o texto não tem a ver com uma promessa divina de que receberemos tudo o que quisermos, tem a ver com o quê? Hoje responderemos a seguinte pergunta: o que recebemos ao pedir a Deus? Duas coisas. Em primeiro lugar, recebemos discernimento para vivermos uma vida como a requerida por Deus no Sermão do Monte. O tópico é grande, eu vou repetir. O que é que recebemos quando pedimos a Deus? Em primeiro lugar, discernimento para vivermos uma vida como a requerida por Deus no Sermão do Monte, conforme o versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. A abordagem de alguns crentes, meus irmãos, tem sido nas coisas deste mundo. Por isso suas petições têm sido sobre curas de enfermidade, bens materiais e bem-estar social. Até transitamos por essas coisas na escola bíblica de hoje, não foi? As pessoas querem isso. As pessoas querem curas físicas, como vimos na escola bíblica, querem curas emocionais, como se fosse uma patologia física, quando na verdade é a doença da alma, é a alma que está sofrendo, e só há um remédio, Cristo Jesus. Mas elas estão buscando curas físicas, elas estão buscando bens materiais, os mais variados possíveis, que encham, que satisfaçam os seus desejos, as suas vontades. Elas estão buscando bem-estar social, como se essa sociedade fosse ser restaurada assim, como se o céu, essa sociedade, esse mundo se transformasse no céu aqui na terra. Coisa que não vai acontecer. Jesus diz: o meu reino não é daqui. Lembra lá? O meu reino não é daqui. Não que estejam totalmente errados. Não pedir essas coisas. Não é que seja totalmente errado. Claro que não. No entanto, o resultado é que esses pedidos caem no maior abismo, ou seja, não produzem, não há um resultado prático desses pedidos. Mais que isso. Então, as pessoas querem cura física, bens materiais, bem-estar social. No entanto, não foi para isso que Jesus veio e nos ensinou. Jesus não veio trazer esse tipo de coisa, embora ele curasse, não é?
o ministério dele, aqueles 3 anos e meio, enfim, o ministério dele foi um ministério baseado em cura. Não foi? Foi. Mas tinha um porquê, para que as pessoas pudessem, de fato, percebê-lo, enxergá-lo como sendo o Messias enviado por Deus. E não estou dizendo que ele não faz hoje, ele continua fazendo, mas não é como se fazia no passado. Ele não veio trazer bens materiais para a gente, basta olhar a própria vida de Jesus. Jesus era pobre, e é um contrassenso. Como é que eu venho para a igreja cristã, portanto a igreja de Cristo, pedir bens materiais, quando ele em vida era pobre? Não é um contrassenso? Ou não? O texto diz que ele não tinha onde reclinar a cabeça. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, não tem uma casa, não tem uma cama, não tem, em outras palavras, não tem bens. Para entrar em Jerusalém precisou usar um jumento emprestado. Para ser enterrado, teve que ser enterrado numa cova emprestada. Olha, Jesus não veio trazer essas coisas. Jesus não veio trazer um bem-estar social. Tanto é que em 70 depois de Cristo houve a destruição de Jerusalém. Se tivesse tido bem-estar social, não teria tido, né? Os judeus não teriam sido perseguidos, mortos na primeira diáspora pelos romanos. Claro que não. Na segunda diáspora. A primeira foi quando eles foram levados à Babilônia. Então o que é que ele veio trazer? Em Mateus 6, verso 31, ele disse: portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que é que Jesus veio trazer? O reino e a justiça. Vamos traduzir isso aqui em uma palavrinha? Salvação. A orientação do versículo 7 e 8 do texto em apreço hoje segue o mesmo entendimento de Jesus. Ele diz em Mateus 6, 31 a 33, né, o finalzinho do versículo Mateus 6, versículo 33: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Buscai. O que é que ele diz agora no versículo de número 7? Pedi, buscai e achareis. O quê? O discernimento para vivermos conforme Cristo Jesus. O discernimento para vivermos conforme cidadãos do reino. O discernimento para vivermos conforme este padrão altíssimo estabelecido do versículo 1 ao versículo de número 6. Temos aqui uma gradação crescente nos 3 princípios de Jesus, ressaltando a busca pelo discernimento para vivermos uma vida como requerida por Deus. Então nós temos uma gradação. Ele começa e vai subindo, ele vai elevando. Ele diz: pedi. Oração, né? A gente pede por meio da oração. Orem. Aí ele diz: busquem. Versículo 8. Primeiro, pedir. Peçam. Depois ele diz: busquem. Pedi, ainda não deu não. Busque mais. Ele está elevando. Depois ele diz: não resolveu? Agora, bata na porta.
Ele vai elevando. O nosso problema é que a gente pede, não recebe, aí já desiste. Falando do que nós estamos tratando aqui, desse discernimento de como vivermos uma vida piedosa. Cada um destes 3 princípios tem um significado e ensinamento. Então, aqui nós temos 3 verbos: pedir, buscar e bater, e cada um tem um significado. O primeiro, pedir, reflete o reconhecimento da carência e da pobreza de espírito. Nós somos carentes de Deus. Para discernirmos o que Deus requer de cada um de nós, devemos pedir crescimento espiritual. Precisamos pedir que Deus nos abençoe. Isso é mais importante que qualquer outra coisa. Pedir crescimento espiritual é mais importante do que ser curado fisicamente. Pedir crescimento espiritual é mais importante do que ter muitos bens, milhões no banco. Pedir crescimento espiritual é muito melhor, é mais importante do que pedir bem-estar social. É 1000 vezes melhor estar bem com Deus. Entende? O bem-estar social. Eu estou bem com Deus, conquanto eu esteja mal com o mundo. Eu não concordo com as coisas do mundo. Entende o que eu quero dizer? Somente com discernimento espiritual poderemos enxergar claramente o que Deus quer de nós. E nesse processo precisamos de iluminação do Espírito Santo, que é a ação divina que clareia a mente do crente para compreender as Escrituras e a vontade de Deus, não criando novas revelações, mas revelando o significado da verdade, conforme João capítulo 14, verso 26 e 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 e 14. Ou seja, eu preciso de iluminação do Espírito Santo, eu preciso de crescimento espiritual para poder compreender as Escrituras e a vontade de Deus para a minha vida. Por isso Jesus diz: peçam. Vocês precisam conhecer, se aprofundar no conhecimento de Cristo Jesus através das Escrituras. Peçam conhecimento de Deus. Peçam discernimento para entender o que Deus está ensinando através de Jesus. Depois ele usa outro verbo: buscar. Buscar indica uma atividade mais vigorosa e uma busca pela vontade de Deus. Então eu saio daquela esfera de pedir e vou à busca. Eu busco com mais intensidade. Eu não faço aquela oraçãozinha rasinha. Eu oro com mais intensidade. Lá no texto que a gente leu de Filipenses 4, versículo 6, Paulo diz: não andeis ansiosos. Lemos na escola bíblica: não andeis ansiosos de coisa alguma, porém façam conhecidos a Deus as suas petições, pela oração e pela súplica. Não é mais aquela oraçãozinha, aquele pedidozinho. Agora é súplica: Senhor, eu preciso de iluminação do Espírito Santo. Eu preciso de crescimento espiritual. É uma oração mais vigorosa. E essa atitude de buscar é realizada pela leitura e meditação da palavra, pela oração e por uma vida constante na presença de Deus. Veja, eu saio da esfera da oração simples e vou para uma mais profunda. Para isso eu preciso, vou repetir, eu preciso leitura e meditação da palavra. Eu não vou ter a mente iluminada pelo Espírito Santo se eu não ler a palavra, se eu não ler a Bíblia. O conhecimento de Cristo não vem como uma fumaça que entra aqui por dentro, ou pelas narinas, um ar que vem assim e a gente sorve isso. Não vem assim não.
tem que ler, tem trabalho, tem que sentar na cadeira, abrir o texto e ler, mesmo que não goste de ler, mesmo que não saiba ler, tem que ler, senão o conhecimento de Cristo não vem. Não é assim, ó, automático, não é. Tem que ler, tem que meditar a palavra, tem que continuar orando, mais que isso, tem que ter uma vida constante na presença de Deus, o que implica em santidade e ida regular à igreja, onde ouve-se a exposição da palavra, sendo estimulado a uma vida de santidade. Até que parou mais, mas houve um tempo que se falava muito do desigrejado. Eu sou crente em casa. Não existe crente em casa. Tem que estar na igreja. Na igreja a gente ouve uma exposição. Na igreja a gente lê os textos, expõe os textos, explica os textos, faz perguntas ao pastor, faz pergunta a quem está dando a aula de escola bíblica, vem a doutrina, veja, é estimulado a uma vida de santidade. Mas se não vem à igreja, como é que faz? Não vai. Então é preciso pedir, é preciso buscar e é preciso também bater. Bater sugere importunação e persistência diante de uma porta que parece fechada. A porta parece fechada. Jesus diz: olha, o padrão é esse aqui. O padrão é: não julgue, não use critério próprio, não meça com a sua própria régua. Antes de ajudar o irmão, antes de ir a ele para que ele tire o cisco do olho, o pecado dele, tire primeiro os pecados, a multidão de pecados que há em você, a trave no olho. Esse é o padrão estabelecido. Mas para que a gente possa alcançar esse padrão, porque humanamente nós não podemos, intelectualmente nós não podemos, Jesus diz: batam. Dá a ideia de persistência, importunação. Essa repetição enfatiza a vida cristã, que deve ser marcada por uma dependência contínua e fervorosa da graça de Deus. É preciso persistir em oração. Vou bater. É preciso persistir, perseverar, nunca retroceder. Ah, tá bom, Deus não atendeu, tá bom, eu vou parar com a oração. Veja, é persistir na oração. Não é oração, capítulo 6, verso de número 8, 7, vãs repetições. Não é usar de vãs repetições, é persistir na oração. Dá para fazer uma distinção entre essas coisas, ou seja, não é viver orando, por exemplo, 10 Ave Marias, como os católicos, 10 Pai Nossos, não é isso, mas é estar em oração. Senhor, eu não consigo ter um padrão estabelecido, eu não consigo me adequar a este padrão estabelecido pelo Senhor, me ajude, me dê discernimento. Depois, orar do Senhor, olha, eu não consegui chegar ainda, eu preciso de mais iluminação do Espírito Santo, eu preciso de mais crescimento espiritual, me ajuda. Persistência. Para Lloyd Jones, cada um destes 3 princípios revela nossa persistência, perseverança e importunação em busca da ajuda de Deus para solucionarmos aquilo que não pode ou que não podemos solucionar sem Ele. Não podemos solucionar essa inadequação e essa indignidade diante do Evangelho. Eu não posso me colocar como
Ao olhar para o Evangelho, eu não me vejo como digno, eu sempre me vejo como faltoso. Ainda falta alguma coisa, eu preciso melhorar alguma coisa, eu preciso deixar de pecar nisso, pecar naquilo, eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não consigo, Deus, fazer sozinho. Aí Jesus diz: pede, busca, bate a porta de Deus pedindo esse discernimento, essa ajuda. E nós temos exemplos disso. Lucas, capítulo de número 11, verso 5 a 13. Nós não vamos ler o texto, mas só para você passear aí na Bíblia e enxergar o que o texto está falando. Veja aí, a parábola do amigo importuno. Não é isso? Lucas, capítulo 11, verso 5 a 13. Não é isso? Aí, do verso 5 a 8, é a parábola. A parábola é a seguinte: tem uma pessoa que está em casa, já é alta hora da noite, e chega um amigo. Chega uma visita que vai pernoitar na casa. Só que ele não tem alimento. Aí ele diz: do meu amigo tem. Eu sei que ele tem. Aí vai lá e bate. Amigo, ó, chegou uma visita, chegou um parente, chegou uma pessoa e eu preciso alimentá-lo, mas eu não tenho onde comprar. Mesmo que eu tivesse dinheiro, eu não tinha onde comprar. Aí um amigo diz lá de dentro: ô amigo, é meia-noite. É meia-noite, rapaz, eu já estou deitado com a minha família. Aí um amigo: mas me ajuda. Me ajuda. Importunação. Aí o amigo que quer terminar a noite, quer dormir o resto da noite, o que é que faz? Espera aí. Atende. Vai lá dentro, pega um pouco de comida, está aqui. Está precisando de discernimento para chegar a esse padrão de Deus. Importune a Deus. Persista na oração. Persevere. Quer ver outro exemplo? Capítulo 18, Lucas, capítulo 18, verso 1 a 8. Fala de quê? A parábola do juiz iníquo. Outra parábola. Aqui a coisa muda. Não é um amigo que chegou numa hora... Não. Tem uma viúva que tem uma demanda, tem uma viúva que tem um problema, tem uma viúva que precisa resolver uma causa na justiça, tem uma viúva que precisa da decisão do juiz, mas o juiz é iníquo. Ele não está nem aí. Ele faz conforme ele quer. Aí a mulher todo dia vai lá na porta do juiz: olha para mim, juiz, eu preciso da resposta. Juiz, os meus filhinhos estão lá em casa passando fome, eu preciso dessa pensão. Pensando aqui, né? Juiz, me ajuda. E o juiz nada. No dia seguinte a mulher está lá, no outro dia a mulher está lá. Persistência, perseverança e importunação. Até que um dia o juiz diz: mas rapaz, essa mulher vai terminar me fazendo mal. Para que ela não me faça um mal, deixa eu atendê-la. E no texto anterior, no capítulo 11, quando você chega no versículo 9, capítulo 11 de Lucas, versículo 9, Jesus passa a ensinar a orar. Veja, ele fala de um amigo importuno que bate a porta pedindo uma ajuda, e logo na sequência ele fala a respeito da oração. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo: assim como um amigo importuno procura alguém para lhe ajudar, assim são vocês na oração. Vocês estão procurando Deus. Não desistam de orar, persistam, perseverem, busquem a Deus, de modo que o que recebemos de Deus ao lhe pedir, em primeiro lugar, é o discernimento para vivermos uma vida como requerida por Deus. Então, você quer viver como Deus quer que você viva? Peça a Ele discernimento. Segundo e último, o que recebemos de Deus quando lhe pedimos? Capacidade para vivermos uma vida como a requerida por Deus no Sermão do Monte. Em primeiro lugar é discernimento, agora é capacidade para vivermos uma vida como requerida por Deus.
Versículo 8, por favor. Mateus 7. É. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Diante do que já fora exposto, verificamos que precisamos pedir a Deus não somente o discernimento espiritual, mas também a capacidade para vivermos conforme Ele quer que vivamos. Mas como teremos essa capacidade se não somos diligentes na vida cristã? Como nós teremos a capacidade de viver conforme Ele quer que vivamos se nós não somos diligentes na vida cristã? Se não lemos a Bíblia, se não meditamos a Bíblia, se não oramos, se não temos uma vida plena, a vida cristã plena, vindo à igreja, já falei, né? Lendo a Bíblia, meditando a Bíblia, já falei sobre isso. Se não somos diligentes na leitura da palavra e na oração, como sabemos que precisamos ser? O problema é esse. O problema é que a gente sabe que precisamos ser leitores da Bíblia, meditadores da Bíblia e perseverantes na oração. A gente não sabe disso? Sabe, desde criancinha. Hoje Esté está dormindo, mas quando Esté está acordada, Esté, me pareceu que está doentinha hoje, está ali dormindo, mas quando ela está acordada, ela está para lá e para cá, está naquela agitação, mexe com um, mexe com outro, mexe com um, mexe com outro, aquela coisa toda. Mas você pensa que ela não está... Você pensa que ela não está ligada? Quando o Judá está aí, está lá, está para lá e para cá, você pensa que mesmo com 2 aninhos ele não está ouvindo, ele não está se munindo daquilo que está sendo dito aqui? Muito pelo contrário, eles estão sim. Então nós sabemos desde criancinha que temos que ser diligentes na vida cristã, que temos que viver conforme Deus quer que vivamos. O texto paralelo que se encontra em Lucas, capítulo 11, verso 5 a 13, responde estas perguntas com muita clareza, dizendo que, veja, nós precisamos de discernimento espiritual, mais que isso, nós precisamos de uma capacitação que não está em nós, para vivermos uma vida de santidade. Veja o que é que diz, Lucas 11, 13. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O texto aclareia, o texto mostra, o texto coloca diante de nós o que é que nós devemos pedir. O que é que nós devemos pedir? Se vocês pedirem cura física, se vocês pedirem bens materiais, se vocês pedirem bem-estar social, vai ser atendido. É isso que o texto está dizendo? O que é que o texto está dizendo? Se vocês pedirem o quê? O Espírito Santo, vocês receberão. Portanto, a capacitação que eu e você, que nós precisamos para entendermos a Bíblia, e entendermos esse padrão elevadíssimo estabelecido por Deus, e termos a capacidade de cumprir com esse padrão elevadíssimo de Deus, só vem com o Espírito Santo em nós. É isso que a gente deve pedir.
A capacitação que precisamos vem do Espírito Santo. Veja, não é como em algumas igrejas que dizem assim: você vem, tal dia vai ter uma programação que é a busca pelo Espírito Santo. Você vai ser batizado com o Espírito Santo. Não, você já é batizado com o Espírito Santo. Mas você precisa da capacitação dele para entender a Bíblia, para entender os padrões estabelecidos por Deus. É isso que está faltando? Peça. É isso que está faltando? Busque. É isso que está faltando? Bata a porta de Deus. Precisamos insistir, persistir e perseverar nessa busca pelo Espírito de Deus em nós. Pois, como diz Lloyd Jones, ao dar-nos o seu Santo Espírito, o nosso Pai Celestial nos dá tudo. Ao nos dar o Santo Espírito, o Pai Celestial nos dá tudo. Que tudo? Toda a aptidão de que precisamos, toda a graça, todo o dom espiritual. Todas essas bênçãos nos são conferidas através do Espírito Santo, conforme 2 Pedro, capítulo 1 e o verso 3. Por favor, alguém leia. 2 Pedro 1, 3. Primeiro que achar, pode ler, por favor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ou seja, quem é que nos dá tudo isso? O Espírito Santo. A capacidade de termos uma vida à altura de Cristo. Nós fomos chamados para sermos conforme Cristo, conforme a imagem de Cristo. Então, nós fomos chamados para viver dentro desse padrão elevadíssimo. Só podemos se tivermos discernimento e capacitação do Espírito Santo. Precisamos, portanto, pedir a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. Meus irmãos, hoje aprendemos que o que Deus nos dá não são necessariamente prosperidade material, cura física. Tem crente morrendo de doenças outras, ou não? Ou todo crente morre sem nenhum tipo de doença? É assim? Não tem crente que morre doente, ou não? Só se eu estiver enganado. Do ponto de vista do bem-estar social, ou nós vivemos em mar de rosas? Não, né? Aprendemos que o que Deus nos dá não são necessariamente estas coisas, e sim o que é essencial para uma vida cristã, autêntica, digna de Cristo. Onde as pessoas olhem para nós e enxerguem o próprio Cristo. Que coisas são essas? 3 coisas. Primeiro, a plenitude do Espírito Santo e a santidade. O ensino de Jesus foca na concessão de recursos espirituais para que o crente possa manifestar o caráter descrito nas bem-aventuranças. Lembra lá das bem-aventuranças no capítulo anterior? Dá uma lida lá. Quem consegue cumprir todas aquelas bem-aventuranças é cidadão dos céus. E só podemos ser cidadãos dos céus se nós tivermos a plenitude do Espírito Santo e sermos cheios de santidade. É isso que ele nos dá. Segundo, aprendemos sobre esse alinhamento com o reino de Deus. Tem muito crente alinhado com este mundo, com os reinos deste mundo, mas nós aprendemos aqui que precisamos ser alinhados com o reino de Deus. Devemos pedir a Deus, buscando-o em sua palavra,
e batendo suas portas, visando as coisas celestiais, as coisas boas. Veja o versículo 11. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas, coisas boas, aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Ora, Deus sabe o que é que a gente precisa, e Ele só nos dá coisa boa. Só que a gente fica pedindo outras coisas. Eu tenho um desejo disso, tenho um desejo daquilo, a gente sai pedindo, aí Ele não dá. Ele só dá as coisas boas, aquilo que a gente precisa. E o que a gente precisa é ter um alinhamento com Ele. Deus, por ser bom e nunca errar, não nos dá coisas que nos prejudiquem. Por isso Ele só nos dará as coisas boas que pedirmos, como seu reino e sua justiça, confiando que todas as outras necessidades serão supridas pela providência de Deus. Busque em primeiro lugar Deus, né, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deixe de pedir essas coisas, peça somente plenitude do Espírito Santo, santidade. Ele vai lhe dar. Aí essas outras coisas que você precisa, que você acha que precisa, virão naturalmente. Terceiro e último, aprendemos que segundo Jesus, segundo o texto, precisamos perseverar na oração. Aprendemos sobre perseverança na oração. Segundo Jesus, se não somente permanecermos, mas persistirmos na oração, como a resposta necessária à incapacidade que temos de cumprir os padrões estabelecidos no Sermão do Monte para os cidadãos do reino, pelo esforço próprio, Deus nos dará o que for necessário para vivermos a plenitude do Espírito Santo e a santidade. Ou seja, eu preciso permanecer em oração. O texto sagrado diz: orem sem cessar. Orem sempre. Não é orar hoje, agora, porque estou num problema, e amanhã, quando o problema for resolvido, não orar mais. Porque é isso que a gente faz. Tem épocas, né? É semelhante. É semelhante quando a gente diz assim, começo do ano, janeiro, aí o pastor traz, nunca mais eu trouxe, mas de vez em quando eu trago aqui uma listinha lá, como é que diz? Plano de leitura anual da Bíblia, né? Plano de leitura anual da Bíblia. Aí você pega aquele papel e diz: Deus, eu vou me comprometer em ler a Bíblia todinha durante este ano. Deus, eu vou me comprometer em meditar o texto lido durante todo o ano. Deus, eu vou me comprometer em orar. Aí quando no dia seguinte de manhã ou à tarde, quando você diz: pronto, eu vou tirar aqui meia hora para fazer isso aqui, que você senta, aí alguém bate na porta, ou surge alguma coisa para você fazer, aí você vai, atende, depois volta. No dia seguinte não aparece só uma coisa não, aparece duas. No terceiro dia não aparece só duas não, é 3, 4, 5. Aí chega um momento em que você já nem lembra mais, já não cumpre mais. Eu não vou perguntar isso, mas se eu perguntasse assim, vocês que já pegaram aqui o plano anual de leitura da Bíblia, quantos leram? Não me responda não. Quantos leram? Pois é. Tem que persistir na leitura e na oração. Tem que persistir orando. Por isso que ele diz: peça, busque, bata. É para persistir em oração, perseverar em oração. Quer receber o discernimento, quer receber a manifestação do Espírito na sua vida, isto é, ser cheio do Espírito Santo para cumprir com esse padrão estabelecido?
Aí Jesus diz assim: pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abre-se-lhe-á. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Santo Deus, obrigado pela exposição de hoje, pelo culto prestado ao Senhor. Certamente crescemos muito, ó Deus. Foi muito bom aprender do Senhor. Aprender que nós podemos buscá-lo e pedir e fazer as nossas petições. Foi muito bom saber que nós podemos perseverar na oração. Mas nos ajuda, ó Deus, para que isso seja uma verdade, uma realidade palpável em nossas vidas. Nos abençoa durante esta semana. Abençoa os nossos filhos, os nossos netos, os nossos parentes, os nossos cônjuges. Abençoa, ó Deus, a vida de cada irmão e irmã, especialmente aqueles que estão enfermos. Há muitos irmãos enfermos, ó Deus. Irmãos que não estão podendo vir à igreja por este motivo. Também, ó Deus, esteja abençoando a irmã Josi, que hoje completa mais um ano de vida. Não está conosco, muito possivelmente por questões, conforme já dissemos aqui, de enfermidade. Se for o caso, ó Deus, cure a tua serva, recupere a sua força. Se for um outro motivo, ó Deus, que o Senhor também dê graça a ela, para que ela possa, de fato, ter todas as suas demandas resolvidas, e já no próximo culto ela possa estar conosco, louvando, glorificando, bendizendo o seu nome, participando do louvor ao Senhor. Também esteja abençoando o Elaine dentro dessa mesma condição. Ajuda, ó Deus, com a sua voz, com a sua garganta. E todos os demais irmãos, ó Deus, que aqui estão, derrame da sua graça sobre a vida de cada um. É a oração, ó Deus, que fazemos e a fazemos no nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do eterno Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo esteja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. E o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós. Amém. Amém, meus irmãos?